Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular e a utilizar uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês aqui no link da descrição, para a gente definir quais são os aquecedores de passagem que a gente precisa no meu projeto, né? Se vai ser 1, se vai ser 2, qual a potência dele, e também estimar mais ou menos qual que é a pressão mínima que eu preciso para abastecer, né, esta casa ou este apartamento. E aí eu vou dar um exemplo aí utilizando uma casa ou um apartamento com 5 suítes. A primeira coisa que você precisa saber é qual é a simultaneidade desejada do seu cliente, tá? Caso não tenha isso definido, você pode utilizar o método dos pesos, tá bom? Porém, dependendo aí da simultaneidade do seu cliente, às vezes ele quer utilizar uma casa de praia, por exemplo, onde o pessoal, todo mundo vai para a praia e depois todo mundo vai voltar para tomar banho. Então, naturalmente, né, todos os banheiros vão ser ocupados ao mesmo tempo. Então, naturalmente, você precisa de uma simultaneidade maior. Tá? E aí o método dos pesos acaba não dando aí uma vazão correta para essa situação. E aí, caso você queira entender, saber melhor qual é a vazão, qual é a simultaneidade e qual que é a estatística ou mais utilizado nestes casos, a gente tem um vídeo sobre a NBR 5626. Então a gente tem, na verdade, 4 dias ali, né, 4 aulas bem completas, onde a gente mostra todo o raciocínio por trás, né, do que eu vou passar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos para a planilha, tá? Essa é a planilha que eu estou disponibilizando para vocês no link da descrição, tá? Então, primeiramente, a gente tem que colocar as informações de projeto e aí você pode colocar aqui, né, os aparelhos de água fria e água quente e os aparelhos só de água fria, tá bom? Lembrando que, neste caso da planilha, eu estou utilizando o método dos pesos. Caso você utilize o método estatístico, que é o que eu mostro para vocês lá na NBR 5626, na série de aulões, tá? Você pode ignorar aqui o método dos pesos e colocar a vazão desejada aqui já direto. Então, basicamente, a gente tem, né, a quantidade de chuveiros, né? Então, a gente tem 5 suítes, né? Nessa suíte eu tenho lavatórios, então são 5 lavatórios. Nessa casa eu tenho, né, 2 pias, uma da área gourmet e a pia da cozinha normal, tá? Então esses pontos são os pontos de água fria e água quente. Daí eu posso ter aqui o tanque de lavar roupas, eu posso ter também aqui o vaso sanitário, tá? E aí a vazão, você pode colocar aqui 8 litros por minuto, tá? A pressão mínima de funcionamento 2 MCA, eu vou ter 5, né? Um para cada suíte. E aí, normalmente, os pesos aqui é 0,2, né? E aí, o peso total vai ser 1. E aí, eu tenho aqui minhas vazões, tá? Aí, eu faço o somatório dos pesos. E aí, eu vou ter minha vazão só dos meus aparelhos de água fria e água quente. E aqui, eu tenho o somatório dos pesos, água fria mais água quente, tá? Por quê? Eu tenho que saber qual é a vazão total que está entrando no meu apartamento, então ele vai considerar todo o consumo, principalmente se for um apartamento, eu preciso saber para dimensionar o hidrômetro, tá? Mas para dimensionar o meu aquecedor, eu preciso aqui, tá, de uma vazão só dos aparelhos de água quente, tá? Porque é o que vai acabar acontecendo, que é o que vai passar pelo aquecedor. Então, existe o método dos pesos, né, só para esse caso. Se eu utilizar o método estatístico, daí eu vou considerar só os aparelhos que são os mais desfavoráveis e ligados, né, ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero utilizar 5 chuveiros ao mesmo tempo, então eu vou usar só a vazão dos meus chuveiros e aqui o resto eu apago tudo, tá bom? Só que aí eu não considero o peso, eu considero a minha vazão total dos 5 ligados. Então a gente determinou a vazão aqui, tá? Então a gente determinamos as vazões só dos aparelhos de água quente e dos aparelhos de água quente mais água fria que a gente vai usar depois para o pressurizador e para o hidrômetro, tá? Primeiro item que a gente vai calcular vai ser o aquecedor. Daí eu tenho aqui a seção de temperatura de uso e potência do aquecedor, tá? Aqui a gente vai colocar a temperatura de aquecimento, ou seja, a temperatura que sai do aquecedor, tá? O máximo por norma que a gente pode ter é 45 graus, né, no ponto de consumo. Então vamos supor que alguém abra só sem fazer a mistura, né? Só o ponto de água quente, então nesse ponto tem que estar saindo água no máximo a 45 graus. Acima disso vai queimar a pessoa, tá?
Então, por norma, é 45 graus. Se eu tiver uma situação de um boiler, né, uma situação onde eu tenho um risco desta água ficar acima de 45 graus, daí eu preciso prever uma válvula misturadora, tá? Na saída dessa água quente, tá? Que aí para reduzir para 45 graus. O bom disso é que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que se eu estou regulando o aquecedor de passagem a 45 graus, né, eu vou ter uma porcentagem de uso de água fria e água quente de 80%, tá? Para uma temperatura de uso de 40 graus Celsius, tá? Um banho quentinho, beleza? Se eu utilizar um boiler a 70 graus, ó, olha o que acontece. A minha proporção água fria e água quente cai para 40%, tá? Então, eu uso mais água fria no meu sistema do que água quente. Naturalmente, meus aquecedores, minha potência dos meus aquecedores ficam menores, tá? Porém, eu preciso utilizar daí a válvula misturadora. Então, eu vou ter o meu aquecimento. Aí, na saída do meu aquecimento, eu vou entrar numa válvula misturadora. Aí, eu vou ter uma entrada de água fria, né? E nessa entrada de água fria, eu vou sair com água a 45 graus. E aí eu vou consumir lá e realizar a mistura de novo lá no meu ponto de consumo para eu também misturar água fria e água quente de 45 graus e eu utilizar na minha temperatura que eu quero. Eu quero uma temperatura mais fria, eu abro mais fria, né? Quero uma temperatura mais quente, eu abro mais a quente, tá? Mas aí a misturadora, né, termostática, misturadora automática, né, é obrigatório, tá bom? E aí essa relação de consumo acaba diminuindo porque eu tenho a válvula misturadora, eu estou entrando água fria, então logo eu estou usando o sistema de água fria, volume do sistema de água fria para abastecer o sistema de água quente. E aí a água fria também está indo lá para o meu ponto de consumo, tá? Então, naturalmente, minha relação de consumo melhora. Porém, para apartamentos onde eu só tenho a opção do aquecimento de passagem, daí eu tenho que limitar a temperatura em 45 graus, que é o que mais acontece neste caso aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, beleza, aí aqui a gente utiliza, né, a temperatura média no mês mais frio do ano. Então, se for uma região muito fria, eu tenho que diminuir, né, a minha temperatura da água fria, tá? E aqui a temperatura de uso, que normalmente eu utilizo entre 38, tá, e 40 graus. Ok? E aí, eu pego a vazão do meu sistema de água quente, que é esse cara aqui, multiplico pela minha proporção, logo eu tenho minha vazão só de água quente, só a vazão, né, mais provável que vai passar pelo meu aquecedor, tá bom? Aí eu tenho aqui, esta vazão vai nos dar um número mais ou menos de 2,8 chuveiros ligados, 3 chuveiros ligados, então dos 5, tá? Dos 5 chuveiros do meu banheiro, da minha casa, nesta minha situação, né, eu vou ter uma situação de 2,8, ou seja, 2 chuveiros vão ligar legal. É isso que eu até boto essa consideração aqui, porque é isso que o teu cliente quer. Se não for isso, daí você tem que, né, acabar com o método dos pesos e aí utilizar o método estatístico, tá? Para esta vazão, aí a gente tem uma potência calorífica que a gente vai consumir, tá? E também vai considerar, se for um local mais frio, tá? Se for um local mais frio, aumenta a minha potência, tá bom? Aumentando a minha potência, então eu preciso de uma potência para aquecer a água de 20 a 45 graus nesta vazão de 680 quilocalorias por minuto. Porém, o meu aquecedor, ele tem um rendimento, tá? Que varia aí na faixa de 80%, né? Logo, na hora que eu for escolher o meu aquecedor, eu tenho que considerar esse 80%. E aí, como eu acabei de fazer aqui, adicionei essa linha na planilha, tá? Então, eu vou pegar a minha potência, dividir pelo meu rendimento, daí sim eu tenho a minha potência do aquecedor. O aquecedor que você for escolher, ele tem que ter potência superior a este valor, tá bom? Depois disso, você passa para as pressões. Na parte de pressão, tá? Você vai primeiro ver a pressão mínima no seu ponto mais desfavorável. Geralmente é o chuveiro do banheiro mais longe, porque o chuveiro está num ponto mais alto, né? Do meu projeto. E aí você vai lá na curva do chuveiro, né? A gente também tem alguns vídeos mostrando isso. Se você quer saber mais sobre isso, né? Comenta aqui embaixo. Mas a gente, para ter a vazão de 12 litros por minuto que a gente especificou aqui, tá? Para ter a vazão de 12 litros por minuto, a gente, dependendo do chuveiro, vai variar entre 4 e 6 MCA, ou vai ter chuveiros que precisam de uma vazão, de uma pressão maior para entregar 12, e vão ter chuveiros mais
caros aí que vão precisar de uma vazão menor, uma pressão menor para entregar os 12 litros por minuto, tá? Mas em média é uns 4 MCA, tá bom? Então você vai pegar essa pressão, aí você vai, desta pressão e dessa vazão, você vai fazer de trás para frente, né? Do meu chuveiro até a minha caixa d'água, sempre de trás para frente, você vai somar a perda de carga em todo o meu trecho. Vamos supor, né, que deu até a minha caixa d'água, tá? Então, da minha caixa d'água ou até o meu medidor do meu apartamento, vamos supor que a perda de carga daquele chuveiro até o meu medidor ou minha caixa d'água da minha casa, considerando todas as vazões, tá? Método dos pesos ou o método, né, que você quiser considerar ali, deu 5 MCA. Então você vai somar. Perda de carga do aquecedor, tá? Aí o que acontece? Neste caso, se eu for utilizar esta vazão aqui, e aí eu já vou mostrar para vocês aqui um gráfico. Neste gráfico aqui, por exemplo, você pode pedir para o fornecedor, a Rinnai fornece esse tipo de gráfico, ele vai nos dar o gráfico da perda de carga. Note que a vazão de 27 litros, tá, fica fora da minha região do meu gráfico de perda de carga, tá, para esse aquecedor. Mas eu posso pegar um outro aquecedor, também vai ficar fora, tá? Então a minha perda de carga naturalmente é muito alta se eu estou passando, né, esta vazão ali de, por exemplo, os 27 litros aí por minuto, né, dentro do meu aquecedor, tá bom? Então, o mais comum a se fazer, quando eu tenho apartamentos acima de 2 suítes, tá? De 3 a 3 ainda dá para utilizar um aquecedor só, tá? Mas acima disso já é muito recomendável utilizar 2 aquecedores, tá? Porque um aquecedor de 850 quilocalorias também é um aquecedor bem grande. Então, e aí eu vou ter um aquecedor bem grande para aquecer, né? E eu vou ter uma perda de carga muito alta. Então, qual que é a ideia? A gente separar em 2 sistemas, tá? É sempre interessante 2 sistemas, aí você pode fazer separado as próprias encanações, ou então você colocar os 2 aquecedores em paralelo também, tem tecnologia para os 2 funcionarem, tá? Então, dividindo a vazão em 2, tá? Eu vou ter aqui mais ou menos uns 15 litros por minuto, e aí sim eu tenho aqui uma perda de carga de 6 metros de coluna d'água, tá? E aí eu coloco aqui a minha perda de carga no meu aquecedor, tá? Eu gosto de usar em paralelo, e aí sempre que eu utilizo em paralelo, a perda de carga, a vazão se divide em 2, tá? Um outro ponto também, ver no catálogo do fabricante qual que é a perda de carga do meu medidor, se eu tiver num apartamento, tá? Se eu tiver em casa, daí eu não tenho medidor, mas se tiver um apartamento, vê a perda de carga do medidor, e aí você utiliza a vazão, né, de água fria e água quente. Note que aqui eu vou escolher um medidor de 2,6 metros cúbicos por hora de vazão nominal, tá? Vazão máxima vai chegar aí nos seus 5 metros cúbicos, tá? Então, acho que vai ser o de 3/4 ali, ou de 1 polegada, já vai atender. E aí eu vou lá naquele catálogo e vejo qual que é, né, a minha perda de carga no medidor. Não utilize aquela fórmula antiga da NBR 5626, utilize a perda de carga do fabricante, tá? Porque é bem menor, beleza? Aí você vai somar tudo isso, tá? Aí você vai ter o quê? A pressão mínima de entrada no meu apartamento ou na minha casa, né? A minha pressão lá no meu reservatório, 17 metros de coluna d'água. Então, note que geralmente quando eu tenho uma casa e tenho água quente, naturalmente sempre eu vou precisar, tá? De um pressurizador. Vamos supor que não, eu quero diminuir, usar curva, aumentar o meu diâmetro da tubulação para 100 milímetros, tá? Vou ter uma perda de carga de 0. Eu ainda preciso de 12 metros de coluna d'água, então tem que subir a caixa d'água 12 metros para o meu sistema funcionar, tá bom? Então não adianta você ficar mexendo nas perdas de carga quando eu tenho o sistema de aquecimento de passagem, tá? Na casa. Eu vou direto para o pressurizador, tá bom? Quando é edifício, daí às vezes dá, tá? Às vezes os últimos pavimentos, a cobertura ali, vai precisar de algum tipo de pressurização. E aí você vai ver aqui, ó, qual que é a minha pressão disponível dinâmica mínima, né? Então vamos supor que eu estou num prédio e minha pressão dinâmica disponível lá no meu medidor daquele apartamento é 5 metros de coluna d'água, ou seja, eu tenho, né, a minha caixa d'água tá, sei lá, uns 6 metros de altura, né, de diferença, e eu tenho uma perda de carga de 1 MCA. Então eu vou ter aqui a pressão disponível mais ou menos 5 MCA lá no meu medidor. Daí, logo, para eu atender aquele apartamento muito bem, eu preciso de pelo menos mais 12 MCA, que nesse caso vai ser
o meu pressurizador. Então aqui, ó, se negativo, precisa pressurizar. Aí aqui no final eu tenho a especificação final. Então a minha vazão é a minha vazão aqui, ó, somando água fria e água quente, tá? Então a minha vazão no meu pressurizador é esta. E a altura manométrica, 12 metros de coluna d'água. O meu aquecedor, eu vou utilizar 2, tá? Então aqui até ponho, ó, caso a perda de carga dê muito alta, é bom utilizar 2. Bem comum isso acontecer, tá? Vazão, aí eu achei lá no meu catálogo um aquecedor de 21 litros por minuto com uma potência de 483 quilocalorias por minuto. Então, 483, eu preciso de 850, né? Então aqui dá quase mais de 900 dá 900 e pouquinho, né? 960, mais ou menos, tá? De potência, então tá acima, tá 100 quilocalorias acima do que eu previ, então tá legal, achei um aquecedor no meu fabricante. E aí, ó, com esta nova especificação, mesmo né, sem considerar método dos pesos, nada, esta especificação aqui, ela atende até 3 chuveiros, tá? Então note que aqui, ó, ficou 2.8, beleza? Por causa da minha vazão da soma dos pesos, mas aqui o meu número de chuveiros já considera a minha potência, que é 900 quilocalorias, tá? Então, eu consigo atender mais chuveiros nesse caso, beleza? Não, meu cliente quer os 5, então você vai considerar tirar o método dos pesos, utilizar os 5 ao mesmo tempo, ver qual que é o aquecedor que dá maior, se é o método dos pesos ou os 5 chuveiros ao mesmo tempo, utiliza o aquecedor que for maior, e aí, claro, você vai utilizar para tudo, para determinar a pressão mínima, perda de carga, né, perda de carga do aquecedor, aqui vai jogando, e aí você vai chegar no valor do teu pressurizador, ou quanto que eu tenho que elevar o meu reservatório, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, tá? Já dá o like aí se você gostou, se você não gostou, dá o dislike. Se você veio até o final, gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!